Equidade, luta e bem viver. Mais do que palavras, essas são algumas das bandeiras que nos guiam na construção de um futuro feminista com justiça reprodutiva e sem racismo e violências correlatas para todas as pessoas capazes de gestar. Esse futuro é possível. Acreditamos, de verdade, que podemos produzi-lo juntas. Para isso, é melhor que estejamos alinhadas em objetivos e estratégias. Entendendo para onde queremos ir, podemos traçar coletivamente o caminho para chegarmos lá. Você topa pensar essa mudança com a gente? Campanha nem presa, nem morta. Olá, bem-vinda de volta. Este é o segundo episódio do podcast especial sobre justiça reprodutiva, produzido para o canal Nem Presa Nem Morta e realizado por Crioula, Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, Cunhã Coletivo Feminista e SOS Corpo. Com esse trabalho, nós te convidamos a refletir sobre o que podemos fazer dentro das nossas organizações, coletivos e grupos e nas nossas ações cotidianas para promover ou buscar a justiça reprodutiva. Como conversamos no episódio anterior, essa é uma visão de mundo que busca formar pontes nas várias dimensões da luta compartilhada e antissistema. Ela nos desafia a pensar em tudo aquilo que ainda não conseguimos resolver. Como enfrentar as dificuldades, como nos colocamos diante delas e como podemos, apesar das adversidades ou para combatê-las, construir um futuro mais justo. Como você pode perceber, é um conceito subversivo, na medida em que nos faz confrontar a ordem social, política e econômica que por muito tempo e ainda hoje nos oprime. É uma missão e tanto. E precisamos arregaçar as mangas e fazer nosso dever de casa. Começando por nos voltarmos para nós mesmas e percebermos o que podemos fazer melhor ou diferente, individual e coletivamente. Se a luta é movimentista, ela deve estar alinhada, não é mesmo? Nos próximos minutos, vamos ouvir relatos de companheiras de algumas organizações parceiras sobre suas experiências e dificuldades. Começamos com Thalita Rodrigues, do SOS Corpo, que reconhece a dificuldade da luta articulada que a justiça reprodutiva propõe. Esse conceito potência, essa lente, para mim, me ajuda a entender, assim, essa lente da justiça reprodutiva faz a gente conseguir perceber as várias dimensões da luta articulada, o que é difícil de fazer. Eu acho que é muito difícil a gente trabalhar com os complexos, né? É mais fácil, às vezes, a gente fazer a luta numa frente, e por isso que tem muitas pessoas que ficam só numa frente ou em outra, né? É muito difícil a gente conseguir fazer uma luta antissistêmica e fazer uma análise da situação também enquanto sistêmica. E eu acho que o conceito, a ideia, a luta, as estratégias, na verdade, é uma provocação. Me deparar com essa ideia de justiça reprodutiva que tem sido construída por muitas companheiras me provoca a pensar outros caminhos, né? Como é que a gente pode fazer de outras formas? Algumas coisas a gente fazia e a gente já constrói e tem sucesso, e a gente tem aí, né, a história de luta, o legado de luta que nós construímos no feminismo no Brasil, no movimento de mulheres negras também, mas e como é que a gente se desafia a pensar o que a gente não consegue ainda resolver, né? O que a gente não consegue ainda pensar ou explicar ou incidir. Para mim é um alargamento de perspectiva, o que não significa que é mais fácil, né? Longe de ser, mas como é que a gente complexifica o olhar, complexifica a luta e constrói alianças, né? Também é uma estratégia de construir alianças, de perceber que sozinhas a gente não vai, e a gente vai com quem, né? Como é que a gente vai? Acho que é perguntas, né? Traz perguntas para a gente. Como é que a gente enfrenta? Como é que a gente constrói? É um conceito que eu sinto que eu estou chegando ainda, sabe? Eu estou chegando junto, é uma ideia que eu estou chegando e que, para mim, no momento, coloca questões, né? Questões para o que eu venho construindo e questões para como seguir nessa construção.
A experiência de Thalita traz um dado que é importante destacarmos neste podcast. Não temos respostas prontas para os multidesafios que a justiça reprodutiva nos coloca. Nosso objetivo aqui é justamente abrir o diálogo, esse instrumento revolucionário, estimular a reflexão e a vontade de aprendermos umas com as outras. Talvez você termine de nos ouvir com mais questionamentos do que certezas, mas esperamos que também com a semente do conceito de justiça reprodutiva e alguns caminhos para viabilizá-la através do fazer, da ação. Paula Viana, do Grupo Curumim, divide conosco como conheceu o termo justiça reprodutiva. As primeiras referências para mim são textos de feministas negras americanas, né? E textos mais antigos. Veio quando eu entrei em contato pela primeira vez e a gente promoveu um debate, foi com parteiras representantes do movimento de mulheres negras daqui de Pernambuco. A gente fez uma reunião em janeiro de 2019 com parteiras e com uma doutoranda que ela estava trabalhando isso, as questões dos saberes e práticas tradicionais de parteiras brasileiras, parteiras negras brasileiras. Aí a gente fez esse encontro e aí eu vi assim, que aqui no Brasil a gente trabalha o conceito sem saber que a gente está trabalhando o conceito, e pelo menos o movimento feminista mais fortemente na questão da maternidade voluntária, né? Maternidade livre, maternidade voluntária, o aborto, o acesso ao aborto. E é engraçado que, pelo menos o que eu percebo, dentro do movimento de humanização do parto, esse conceito não chegou ainda. Ele não chega... ele chega através da morte materna, ele chega através, sabe, da falta de acesso, né, das iniquidades, mas ele não chega enquanto referência, né, para o debate e para o entendimento. Já Jussara Portugal, da Rede Feminista de Saúde, conta que descobriu o conceito fora do Brasil e que encontrou barreiras dentro do próprio movimento que compunha a época para dialogar a respeito de forma produtiva. Desde 93, por aí, 92, por aí, 93, 92, eu venho me descobrindo mulher, me descobrindo negra, essa coisa pessoal, e também nos movimentos, né, na inserção social, né, de ativismo, né. E aí eu conheci essa frase, nada para nós sem nós mesmas, só que foi num segmento de mulheres vivendo com HIV. Aí, para quem não conhece assim, uma trajetória, até na época quando eu tive acesso a essa compreensão, né, de direitos reprodutivo e sexual das mulheres vivendo com HIV, foi fora do país, tá? Na América Latina, numa reunião de mulheres vivendo com HIV na América Latina e Caribe. E quando eu veio de volta para o Brasil, as próprias segmentos de mulheres vivendo com HIV e de pessoas vivendo com HIV estranharam, sabe? Porque falou que já era coisa do Brasil. Olha que foi um choque. Para mim, trazer uma coisa que eu pensava que era nova, porque não conhecia, e depois ainda sofrer alguma coisa de um pouco de agressão, né? Mas porque eu estava no espaço eu considero um espaço de hegemonia branca, de racismo. Eu enfrentei um racismo porque eu não sabia e trouxe uma coisa nova. Inclusive, a partir dessa conversa com a Fernanda Lopes, foi também que eu acabei inserindo dentro do movimento de pessoas vivendo com HIV essa discussão de negras vivendo com HIV negra. Aí achavam que eu ia dividir o movimento. Quando eu falei
equipe ainda de mulheres, ainda falaram que eu ia dividir negra, mulher, e que não ia fortalecer o movimento, entende? Então, a compreensão é muito importante. Como nós vamos, de onde eu estou, que eu vou ajudar a que as outras compreendam essa trajetória histórica, que é de diversos lugares, né? Já em diante, como vamos informar essas pessoas que estão aí, chegando no movimento, ou que já estão no movimento, e que não sabem essa informação que nós temos agora. Pontuar a interseccionalidade das lutas não enfraquece os movimentos. Ao contrário, faz com que se caminhe lado a lado com mais consciência das múltiplas necessidades, trazendo ao centro do agir aquelas que sobrepõem opressões e suas formas de interação. Thalita Rodrigues exemplifica isso ao contar como se inspirou no movimento de mulheres com HIV para pensar justiça reprodutiva. A luta não é pelo medicamento, não é pela cura, não é pelo acesso só à saúde, é uma dimensão mais ampla, né? Na luta, né, das pessoas vivendo com HIV, a gente vai ter a dimensão da luta pelo direito à moradia, pelo direito à saúde, pelo direito à alimentação, por alimentação saudável. A gente vai ter a luta, vai ter também, e eu vejo isso é muito, muito interessante, de que como é que você faz a luta para que as outras pessoas também, né, não sejam infectadas pelo vírus, e como é que você faz a luta de você constrói informação, né, acesso à informação e luta por direitos sexuais e reprodutivos para que outras pessoas possam viver a vida, né, de uma outra forma em que a gente enfrenta a epidemia de HIV. Então, acho que é uma luta que consegue sair da dimensão do vírus ou do adoecimento para uma luta por justiça social, né, e uma luta por justiça reprodutiva, por mais que isso não esteja colocado enquanto nome, né? Não esteja nomeado. E aí pensar também a luta das trabalhadoras domésticas no Brasil, né? Que é uma luta por justiça reprodutiva, que você faz uma luta para desconstruir o lugar, né, subalterno que foi construído historicamente, para alcançar direitos e para alcançar acesso, para que elas possam, né, sair do lugar de empregadas e entrar no lugar de trabalhadoras, e a partir do lugar de trabalhadoras conquistar, né, os direitos e os lugares, e esse lugar de fala, né? Para a Leina Pérez, da Rede Feminista de Saúde, a inspiração veio dos coletivos de mulheres com deficiência. A gente vinha há bastante tempo já dialogando de alguma forma, mas ainda numa perspectiva muito capacitista, né? Como movimento feminista, olhando para elas numa perspectiva muito capacitista. E esse movimento que mulheres com deficiência feministas têm feito por um feminismo com deficiência, quando a gente está com essas mulheres no movimento, olhando para elas, mas assim, também a gente acaba acessando com um movimento muito forte que elas estão fazendo, pelo reconhecimento e dentro do feminismo, né? É isso, o feminismo precisa incluir as mulheres com deficiência. Isso é uma provocação interessante e uma referência, assim, que eu acho que dá uma perspectiva de justiça reprodutiva também em outros corpos, né? Com a diversidade de corpos. Isso, e da existência desses corpos, assim, a gente está muito próximas delas, eu acho que a gente precisa abrir mais espaço e estar preparadas para recebê-las, né? Porque a gente acaba promovendo uma série de eventos e de espaços que não são acessíveis para as mulheres com deficiência. Então a gente precisa seguir esse caminho, sabe? Pensar nisso para que a gente possa também ter a participação delas. Justiça reprodutiva é tudo que elas precisam para se manterem vivas, para manter seu povo vivo. A desigualdade cria barreiras concretas e nós sabemos que é pouco direito reprodutivo. Deve estar se perguntando o que é essa justiça. É aquela que combate a violência da polícia, mata os filhos das mães pretas, deixando elas sem saída. Justiça reprodutiva é pelo direito à vida. Como você pode notar, são muitas as inspirações ao nosso redor. Basta estarmos atentas às demandas e formas de atuação de quem segue na luta conosco. Nesse sentido, vale também ouvir as experiências de organizações que são referência no debate por já trabalharem com o conceito de justiça reprodutiva interna ou externamente.
Lia Manso conta como Crioula tem transformado a teoria em prática. A gente tem refletido justiça reprodutiva pelo menos em dois vértices, assim, em dois eixos, né? Internamente, como uma estratégia que permite a gente se replanejar quanto aos nossos campos de ação. Nós temos algumas áreas estruturadas em Crioula, né, de atuação institucional, que é pesquisa ativista, mobilização e fortalecimento de mulheres, litigância e incidência política e jurídica. E a justiça reprodutiva, nos últimos 3 anos, permitiu que a gente amarrasse essas áreas de atuação, e trouxesse uma quarta área, né, na verdade, num replanejamento agora mais recente, que durou o ano de 2020, que a área de comunicação também como uma estratégia institucional, né, uma estratégia institucional que não fica só embasada em justiça reprodutiva, mas que também tem justiça reprodutiva como uma portadora de como Crioula fala sobre as temáticas. Pensar a justiça reprodutiva como estratégia, como metodologia de trabalho para a Crioula, é pensar desde o fortalecimento e mobilização de mulheres, e a gente pode trazer essa perspectiva, um exemplo dessa perspectiva aplicada a duas atividades mais recentes, uma que é o Agora é a Hora, que foi uma atuação política no ano de 2020, de atenção na parte mesmo da emergência humanitária, mas somada à potencialização das lideranças, né, das lideranças nos territórios. Então, Crioula tinha ali um papel de ficar em diálogo constante com as lideranças, atender as emergências, perceber os casos de urgência, de não atenção e de não acesso a direitos, incidir sobre a questão do auxílio emergencial, principalmente no estado do Rio e no município do Rio, e também atender a emergência humanitária de alimentação e de EPIs. A gente atua em 17 territórios no estado do Rio de Janeiro, e foram mais de 800 famílias atendidas. Mas além dessa perspectiva do Agora é Hora, né, que eu destaco que foi uma perspectiva de justiça reprodutiva justamente porque estava falando ali sobre acessos a serviços de saúde sexual e reprodutiva, acessos a serviços de saúde, acesso ao SUAS, garantia da atenção à emergência humanitária, isso tudo a partir da perspectiva de potencializar as lideranças nos territórios, que é algo muito central para a justiça reprodutiva, que os debates sejam feitos pelas pessoas que vivenciam e que articulam a resolução dos problemas. Além dessa experiência, posso citar uma outra experiência que nós tivemos, que compartilha a ideia de estratégia e metodologia dentro do campo de fortalecimento, mobilização e pesquisa ativista, que foi a produção do dossiê Mulheres Negras e Justiça Reprodutiva, que durou o ano de 2020 no planejamento, e em 2021 a gente aplicou a metodologia construída, né? A gente estabeleceu um espaço de diálogo também com lideranças, com 3 grupos em 3 territórios diferentes no estado do Rio, um em Belfor Roxo, um em Duque de Caxias, um na Zona Oeste. Dialogamos com 100 mulheres dentro desses territórios através de uma metodologia, né, digamos assim, de uma tática dentro da metodologia de justiça reprodutiva, que foi utilizar o espaço virtual, já que a gente não podia se reunir presencialmente, mas a gente precisava perceber, desde os dados colhidos do Agora é a Hora para o momento atual, como que tinha se reposicionado a luta por direitos e, inclusive, a compreensão sobre a justiça reprodutiva dessas mulheres que estavam no território. E aí aliamos a construção de uma metodologia em justiça reprodutiva a partir de 3 dimensões: DESCAS, né, direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, direitos sexuais e reprodutivos e enfrentamento às violências e às violações de direitos. E a partir dessas 3 dimensões, olhamos os quadros geral e local, que esse é um outro critério também de aplicação da justiça reprodutiva que a gente foi percebendo a partir das nossas articulações, que era vincular as lutas locais às pautas gerais de luta dos movimentos feministas, do movimento negro, então como que isso estava conectado. E aí a gente aplicou essa metodologia a partir de uma escuta, e temos o dossiê que agora está, enfim, sendo replicado e sendo utilizado em outras atividades de incidência e mobilização. Jolúzia Batista compartilha que no Cefêmea contribui para o entendimento o acúmulo de conhecimento e debates sobre saúde e direitos reprodutivos e que há um processo em curso para ampliar esse olhar. Quando a gente começa a olhar para o contexto de vida das mulheres, né? Então ela fez muito sentido porque dá esse olhar aí de 360, né? Olha também para as condições de vida,
o contexto das mulheres, né, as mulheres impactadas pela legislação, né, quem são elas, né, em sua grande maioria, tendo em vista a realização das políticas públicas, né. Então a gente começou a olhar para isso como uma chave de leitura mesmo, como é que cada tentativa, digamos, de retrocesso do que já está conquistado, que já era pouco, não era o suficiente, mas todas essas iniciativas de retrocesso, como elas vão impactando, assim, né. Então, na verdade, ela tem trazido esse olhar ampliado para os contextos da vida, né, das mulheres mesmo, né. E aí eu acho que também isso tem a ver com esse reposicionar, né, do olhar, na verdade. A gente começou a ter esse olhar mais ampliado sobre essas circunstâncias, né, e tentando fazer essas leituras até do alcance das informações que a gente produz, tentando um enraizamento maior para fazer circular. É um tipo de ação e de atividade muito dura, né, na verdade, essa coisa do monitoramento legislativo. Então, e na verdade a gente vai municiando os outros coletivos, né, as outras organizações, para também fazer uma defesa, digamos, né. Então a gente tem atuado um pouco nessa perspectiva e muito também tentando fazer com que essa ideia se espalhe, né, por onde a gente anda, nos diálogos que temos feito. Temos lançado mão, digamos, de falar sobre justiça reprodutiva ainda, com algumas limitações, mas também para fazer expandir, né, a compreensão das organizações com que a gente se relaciona. Lili Brum, da Rede, apresenta uma experiência semelhante. Para nós foi quase óbvio assim, fazer essa conexão entre justiça reprodutiva e direitos reprodutivos. Então, a gente entende hoje que não tem como fazer a luta pelos direitos sexuais, direitos reprodutivos, especificamente aqui falando dos direitos reprodutivos, né, sem essa dimensão da justiça reprodutiva. E isso a gente tem feito, assim, todas as ações que a gente tem desenvolvido com grupos com quem a Rede está envolvida, com redes e espaços onde a gente está junto com as mulheres, né, desenvolvendo algumas ações. E, por exemplo, a gente tem feito oficinas de Canva para instrumentalizar as mulheres nos grupos periféricos, principalmente, ou que tem menos condições de ter alguém que faz uma comunicação, ou que faz, sei lá, um card, às vezes, que você precisa, né, fazer para divulgar alguma coisa do seu grupo. Então, a gente tem feito isso como oficinas de cards, oferecendo para poder fazer essa instrumentalização, mas colocando esse conteúdo, né, colocando sempre direitos reprodutivos nessa abordagem já, e trazendo esse debate, né, do quanto nós não somos iguais, nós não temos direitos iguais, nós não temos acesso igualmente, que tem uma realidade que é muito mais grave, né, para as mulheres negras, para as mulheres periféricas, para as mulheres pobres. Então, para as mulheres trans, para as pessoas trans, né, e para tantos atravessamentos que tem aí na nossa subjetividade, né, nós cada uma atravessada por coisas diferentes e tem acesso desigual também a isso. E aí, ampliando essa questão, entendendo um pouco mais ampliadamente, como a gente tem conversado muito na estratégia 1 sobre justiça reprodutiva, é que a gente foi se dando conta também que, por exemplo, a luta pelo SUS é uma luta por justiça reprodutiva, porque sem o SUS as mulheres não têm acesso, né, à saúde, né, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. A luta contra a violência obstétrica também é uma luta pelo acesso a métodos contraceptivos. E, especificamente, a Rede agora está envolvida com 2 projetos junto com Crioula, não no projeto, mas nas ações, né, que tem sido feita, que é um que chama Justiça para Mulheres Negras, que é em situação de prisão provisória, mulheres cis e trans, que a gente vem trabalhando junto e está implementando com várias organizações, desde diálogo com o legislativo, com o executivo, com a sociedade, com as mulheres, né, de um modo geral.
E um outro é um grupo também ampliado, que é enfrentamento à morte materna, porque o Rio é o estado onde mais morreu mulheres, né, principal, já a morte materna é altíssima, sempre foi uma das mais altas do país, e agora com a Covid piorou muito, e logicamente, né, a grande maioria dessas mulheres são mulheres negras, e então a gente está nessa luta de forma organizada, tentando organizar esse diálogo junto com o Comitê de Morte Materna, com o secretário, estamos fazendo essa incidência. Vi Coelho, de Anis Instituto de Bioética, aponta que a justiça reprodutiva é imprescindível para a justiça social, que, por sua vez, é condição para que todas as pessoas possam viver de forma qualitativa e saudável. Nós identificamos essa centralidade na justiça reprodutiva como forma de acesso à justiça social e também a centralidade nos direitos sexuais e reprodutivos como uma das pontes para acesso aos direitos humanos. Então, para nós é muito importante partir dessa perspectiva, porque isso faz com que a justiça reprodutiva para nós da Anis não seja algo específico ou transversal apenas, mas central, né? É central para que a gente desenvolva as nossas ações, é central para que a gente faça toda a gama de atividades que a gente se propõe, que a gente se planeja para isso. Que lacunas ainda precisamos preencher nesse grande quebra-cabeças de diversidades dos movimentos feministas? Como nos fazer cada vez mais inclusivas? Por vezes, precisamos mudar a forma como falamos, por exemplo. Jo Pontes, de Cunhã Coletivo Feminista, relata que durante a pandemia foi preciso recorrer a novas formas de comunicação para levar informação a quem necessitava de apoio. Foi desafiador também a gente buscar novas formas de ativismo, né, e que pudesse chegar, né, em diversas mulheres, né, que tivesse, principalmente pensando nas mulheres que estão nas periferias, né, que muitas vezes não têm acesso às redes sociais, né, às vezes tem até acesso, mas a questão do manuseio, e a gente trabalhou essa questão da comunicação numa perspectiva antirracista, né, e popular, né, a gente fez uma atividade no início do ano, no mês de março. A gente também fez uma oficina pensando em confecção de cards, de materiais, de comunicação para o ativismo, né? E outra questão também que também aqui a gente trabalhou esse ano, né? A Cunhã trabalhou, a gente fez um concurso, né? E aí também assim, o diálogo com a arte, né? Acreditando que a arte é uma forma importante de intervenção, de transformação, de provocação para o diálogo sobre essa questão, né? E a forma que toca também, né? A forma que a música toca as pessoas, a forma que as artes plásticas tocam as pessoas, né? Porque é um tema delicado, né? Quando a gente fala de aborto, às vezes as pessoas não aceitam bem, e assim a gente pensou na arte como uma abordagem lúdica, né, para que provocasse a reflexão. E aí foi interessante a adesão de muitas mulheres artistas, né, em sua maioria mulheres artistas negras, e mulheres artistas travestis e trans também participaram, né, desse concurso, e aí teve uma premiação, e a gente divulgou os trabalhos. Então, a gente vem buscando nesse ano, assim, com a pandemia, né, e com todo o aumento de casos de violência doméstica. Então, assim, como a gente vai estar chegando dentro das casas, né, para estar fazendo esse diálogo, para estar trocando ideias com diversas mulheres. A essa altura da discussão, você pode estar se perguntando se dá conta de abrir novas frentes de batalha. O cenário brasileiro está nebuloso e tem horas em que sentimos o peso da luta. Mas você já reparou quantas somos? Lembre-se sempre de que você não está sozinha. O que estamos pedindo não é a reinvenção da roda, é um redirecionamento do olhar para construir a utopia de um futuro mais justo. Dar um nome ao que a maioria de nós já pratica e tentarmos, cada vez mais, agir em conjunto, formando redes e estratégias que nos permitam explorar novas potencialidades do conceito de justiça reprodutiva. Que todas nós estamos construindo, mas que, como define Leila Pérez, já tem bases sólidas.
é antirracista, é anticapacitista, é anticapitalista. A gente tem que transformar isso nas nossas práticas enquanto organização. É esse o horizonte que a gente quer. Talvez a luta seja ainda muito grande, o horizonte pode estar bem longe, mas é esse caminho até lá, assim, cada vez mais fortalecidas, cada vez mais ampliando esse nosso olhar para acabar com essas desigualdades, ou então para minimamente poder fazer né, uma transformação, assim, é o que para nós tem sido um horizonte. Que quer segurança na prevenção, luta por igualdade, saúde e educação, para que a família preta possa ter mais condição e respeito para as que quiserem interromper a gestação. Justiça reprodutiva, é isso que significa. Vamos todos juntos e juntas nessa luta, por uma sociedade justa e antirracista. Nem presa, nem morta. Este foi o segundo episódio desse especial, intitulado O que estamos fazendo pela justiça reprodutiva. Projeto realizado por Crioula, Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, Cunhã Coletivo Feminista e SOS Corpo. Com edição, finalização e mixagem da ONG Criar Brasil, produção de Ângela Freitas e Leina Pérez, roteiro e locução de Viviane Nascimento, identidade visual da agência Maúna e legendagem de Chris Kenny. Composição e voz de Bione, agenciada pela Aqualtune Produções, sobre trecho da faixa Benção, de Vinícius Leso e Diego Drão. Participaram da coordenação deste trabalho ANINS Instituto de Bioética, Católicas pelo Direito de Decidir, CEPEA, Cefêmea, Cladem, Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, Coletivo Margarida Alves, Cunhã Coletivo Feminista, Crioula, Frente contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto, Grupo Curumim, Portal Catarinas, Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, REDE e SOS Corpo. Agradecemos a todas que participaram dessa chuva de ideias e torcemos para que tenhamos despertado em você o interesse de saber e fazer mais pela justiça reprodutiva. Somos nós que construímos a mudança. Que tal começarmos agora? Até a próxima!